invadindo a Amazônia para entregar a extração mineral e a produção agrícola para empresas internacionais. Mas isso, num país que tem hoje, sem a menor sombra de dúvida tem, uma agricultura mecanizada e moderna, de alta tecnologia, aceleraria o desemprego, porque a agricultura mecanizada e de tecnologia alta não emprega trabalhadores de uma forma massiva. Então, eles resolveram derivar a experiência para uma proposta que deu certo lá atrás na China, que é a precarização absoluta do trabalho. Só que isso aconteceu na China quando os capitais norte-americanos saíram do seu território próprio para se livrar da pressão de aumentos salariais e conquistas de trabalhadores e se estabeleceram na China. Mas naquela época, a China tinha uma relação medieval entre o trabalho e o capital. Não havia um direito, não havia industrialização de espécie alguma. E por paradoxal que possa parecer, naquele momento, o emprego remunerado numa indústria garantia o almoço do trabalhador e talvez a possibilidade de ser garantido também o jantar da família. O Brasil certamente não é assim. Nós temos uma economia complexa, os trabalhadores brasileiros conheceram todos os avanços da sociedade ocidental, conheceram a CLT do Getúlio Vargas e conheceram a inclusão no mercado de trabalho e de consumo desses 13, 14 anos dos governos do PT. Eu afirmaria a vocês que eu tenho certeza absoluta do fracasso desse processo. O mesmo fracasso da Argentina, que está derrubando o Macri, o mesmo fracasso com a garantia do sucesso do Evo Morales na Bolívia, o mesmo fracasso do Equador, onde Lenin Moreno está sendo enfrentado pelos indígenas, que são 82% da população e que não admitem a exploração absoluta do trabalho, o fim da solidariedade e da fraternidade. Aliás, hoje está ficando confortável para nós. Nos chamavam sempre de comunistas. Todo sujeito que acredita na fraternidade e na solidariedade é comunista. E nos ofereciam uma viagem a Cuba e a Venezuela. Hoje essa viagem pode ser ampliada a Portugal, a Argentina, a China, que é um país comunista de sucesso, e se expande cada dia mais com as eleições e o fracasso desse projeto liberal da extrema-direita. Estou tentando, numa espécie de premonição, afirmar a vocês que o governo do Bolsonaro não termina bem, que ele não vai até o fim. O Brasil não vai suportar a sucessão de asneiras, mas me irrita um pouco o grito de fora Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é, na realidade, o condutor dos destinos do Brasil nesse momento. O Bolsonaro é um fantoche. O Bolsonaro está aí para divertir a opinião. Divertir, do italiano divertere, desviar do que importa. O Brasil está sendo governado hoje pelo Paulo Guedes, com apoio do Maia, do Rodrigo Maia no Congresso Nacional. E nós temos que entender em profundidade o que acontece nesse momento e que caminhos nós podemos tomar daqui para frente, de uma forma emergencial, uma reação possível contra o que nós vivemos hoje. Eu cito sempre uma anedota aristotélica. O exército, em determinadas situações, um exército necessitava tomar uma colina. Para, apoiado no domínio dessa colina, as tropas avançarem em determinadas circunstâncias. E consulta 3 comandantes. Um dos comandantes avança na colina, dá uma olhada, verifica os homens que têm o equipamento e diz que era impossível tomar a colina. Ele comete um ato temerário de covardia. O outro comandante
avança, faz a análise da situação e acha que com uma perda mínima de homens e com equipamento disponível, ele pode tomar a colina, avança, toma a colina, mas avança além da colina e perde a metade dos seus homens. É um ato temerário de ousadia. O terceiro comandante avalia a possibilidade, acha possível, avança, toma a colina e garante uma posição para que a retaguarda das suas tropas, do seu exército, avance posteriormente. Esse é o ato meio, o ato eficiente. É isso que na nossa frente nós estamos propondo hoje. Nós precisamos organizar uma frente que não tenha hegemonia de propostas. Uma frente política se diferencia do partido porque a frente se opõe a alguma coisa, enquanto um partido propõe para a administração municipal, estadual, nacional, para a política externa, para a economia, para as relações sociais e tudo mais. Mas a frente diz não. Nós já vivemos uma frente vitoriosa. PMDB, você sabe por quê? Era, à época, a frente contra o governo militar. Todo mundo sabia por quê, mas cada um tinha suas razões. E essa frente, semelhante ao que ocorre agora em Portugal com a geringonça, se opunha a alguma coisa, mas não formulava, enquanto frente, propostas de governo em todas as instâncias da administração pública. Ela conseguia somar. Então, eu vejo a necessidade absoluta de constituirmos uma frente ampla, mas, paralelamente, eu vejo a necessidade primordial dos partidos políticos se organizarem internamente, organizarem as suas propostas para a economia, para a sociedade, para as relações internacionais, para que depois de que a frente derrube essa situação que nós estamos vivendo, os partidos se coloquem para a sociedade num processo eleitoral e o povo escolha os caminhos que quer tomar. Mas o fundamental agora é que essa frente seja ampla, mas não tão ampla que incorpore liberais. Eu vi, por exemplo, outro dia em São Paulo lançarem uma frente pelo direito e o Fórum pela Democracia. Me convidaram para participar, eu não fui porque não tinha smoking. É uma coisa de luxo. Na verdade, são as elites apavoradas com os desvaríos judiciários. Que querem não o restabelecimento do direito e da democracia, mas querem a proteção organizada contra os crimes que cometeram. Fernando Henrique Cardoso, Rodrigo Maia, Paulo Guedes, essa gente toda que é a volta da democracia, mas se recusam, por exemplo, a examinar os absurdos processuais e a violência do direito que levou o Lula à prisão. É uma coisa mais ou menos doida. Mas a frente que nós queremos se exemplifica na frente do PMDB do passado e na frente da geringonça em Portugal. A geringonça em Portugal é uma aliança do Partido Socialista e do Partido Comunista, que era tão impossível dentro da racionalidade vigente, uma vez que o Partido Socialista e o Comunista tinham uma histórica de divergência no exercício da política, que a direita chamou de geringonça. E eles adotaram o nome de geringonça, se consolidaram no poder e ganharam a eleição em Portugal agora. Contra a austeridade fiscal do liberalismo e assumindo demandas populares, aumentando o salário mínimo, aumentando o salário dos aposentados e investindo deficitariamente na retomada da infraestrutura de Portugal. E cá entre nós, essa história de que o Estado não pode investir, porque uma família não pode investir além do que ganha, é uma bobagem. Dentro de um quadro capitalista, nada existe sem o financiamento e o empréstimo. E o Estado tem que investir para a retomada do desenvolvimento, e se ele não investir, ninguém mais investe. Foi o que aconteceu, por exemplo, na grande recessão alemã. A Alemanha estava liquidada.
e se coloca no comando da economia. Começou no tempo do Hindenburg, continuou depois no período terrível do nazismo. Um liberal, chamava-se Horace Greeley Yalmachach. Este cara assume o comando da economia alemã e no dia seguinte deixa de ser um liberal e passa a ser um alemão. Primeira medida: a Alemanha não compra nada de ninguém que não compre da Alemanha. E a Alemanha não usa mais a moeda que era universalizada desde aquela época, o dólar. A Alemanha só faz escambo. Ela compra o que precisa e paga em produtos alemães. Ele acabou com o desemprego na Alemanha em 6 meses. E a medida de combate à inflação, em 1923, o desemprego foi liquidado em 30. A medida de combate à inflação foi copiada pelo Brasil naquele plano da época do Itamar Franco, que o Fernando Henrique se atribui até hoje. Só que não teve continuidade. Mas a grande retomada do desenvolvimento alemão foi feita com o combate, o enfrentamento absoluto ao capital financeiro. Os capitais alemães rolavam na dívida pública. E Schacht, de um momento para outro, diz o seguinte: não haverá mais remuneração do capital financeiro. Reduz os lucros dos investidores no mercado de títulos públicos a quase zero. Meu Deus, dizem os industriais e os investidores, o nosso dinheiro vai virar pó, porque não há conversibilidade, nós não podemos tirar o dinheiro daqui e aplicar em outro lugar. E o Schacht responde: não, vocês têm a possibilidade de serem garantidos por uma moeda não moeda, que chama-se MEF, garantida pelo Banco Central e pelo governo alemão, de 4,5% ao ano, se vocês entrarem como financiadores do projeto de reconstrução da infraestrutura alemã. As autobahns, as hidrelétricas, as indústrias metalúrgicas. E o pessoal, então, forçado por um governo, investiu o seu crédito no crescimento do governo alemão. Nos Estados Unidos foi mais ou menos a mesma coisa. Roosevelt era o presidente da República. A recessão era brutal. Banqueiros se jogavam de janelas de edifício no desespero da quebradeira geral da economia. E os profissionais liberais, as elites do país, entravam nas filas do sopão porque não tinham condição de se alimentar nas suas próprias residências. Num determinado momento, se apropriando de ideias de um economista conhecidíssimo, chamava-se Taylor, Taylor dizia o seguinte: você aumenta a produtividade de uma empresa ou de um país com a especialização do trabalho, não com o aumento da carga horária, como inventou o Temer e hoje viabilizam essa barbaridade de mudanças trabalhistas no Brasil. O aumento da carga horária não é o caminho para aumentar a produtividade, é a especialização do trabalho. E ele coloca isso numa linha de montagem. Um grupo forjava um motor, outro grupo a caixa de troca, um grupo modelava a lataria, e esse grupo especializado passou a, com uma economia extraordinária, produzir o famoso Fordinho. Os Estados Unidos inteiro se empolgou com a ideia. As empresas todas se empolgaram. Os Estados Unidos, na época, tinha uma economia diversificada como é a brasileira. Todo mundo queria especialização do trabalho. O prêmio que o Roosevelt queria dar ao Henry Ford foi recusado pelo Ford, porque ele dizia o seguinte: presidente, se os Estados Unidos assumir o meu taylorismo em linha de montagem, o Fordismo, nunca mais vai retornar a um processo de desenvolvimento. Meu Deus, o que eu faço? Pergunta o presidente. E o Ford dá a opinião. Primeiro, por lei reduz a carga horária e por lei aumenta o salário dos trabalhadores, que você recupera a capacidade de consumo do país. Vocês veem, é exatamente o contrário do que acontece no Brasil hoje. E começam os investimentos deficitários do governo americano em hidrelétricas, em estradas, em hospitais, em escolas. Então, isso tudo passou a ser conhecido como New Deal, o novo pacto, o processo de crescimento. E o Henry Ford, recusando ao título que lhe ofereciam, provocou o início da retomada do desenvolvimento norte-americano.
Posteriormente, os grandes investimentos em estradas e esportes feitos pelo Estado deram suporte a um grande processo de crescimento. Minha gente, eu estou tentando mostrar a vocês que o Brasil tem saída, apesar da crise absurda que o liberalismo econômico nos jogou. E a saída começa por esses exemplos de recuperação econômica. Mas a saída política é a construção de uma grande frente. Uma frente que não se debruce sobre detalhes que dividem, mas uma frente que se opõe ao liberalismo econômico e a esse governo. Uma frente que defenda a soberania nacional. Uma frente que, como ocorreu com Schacht na Alemanha, com Keynes e Roosevelt nos Estados Unidos, entenda a importância fundamental de investimentos públicos. Uma frente que aposte fundamentalmente no trabalho. E esta frente está sendo construída a partir de uma série de movimentos. Mas ela tem que ser suficientemente ampla para garantir o enfrentamento. Porque não há dúvida alguma que o modelo econômico utilizado loucamente no Brasil é um retrocesso, é a volta à barbárie, é um retrocesso que não tem nenhuma condição de dar certo. Mas, enquanto nós ficamos rindo do Bolsonaro e veementemente nos opondo à ida do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos, o Paulo Guedes e o Rodrigo Maia avançam com a legislação, privatizam empresas, sabotam a nacionalidade e a soberania nacional. Eu, por exemplo, sou a favor do Eduardo Bolsonaro na Embaixada de Washington. Por que não, se o Bolsonaro é presidente e o Araújo é ministro das Relações Exteriores? Nós não temos que nos preocupar com esse ridículo. Eu acredito que a preocupação fundamental agora é a constituição e a consolidação de uma frente multipartidária. Vocês veem que o clima está para isso. Vocês podem, hoje, criticar o Bolsonaro num bar ou no ônibus. Porque mesmo em Santa Catarina, onde ele teve 74% da votação, a população já abriu os olhos. No Paraná é a mesma coisa. Há um clima de mudança e o país está percebendo a entaladela em que entrou com essa loucura. Porque o Bolsonaro tem 6% de apoio e na época da eleição ele tinha os mesmos 6%. Ele se elegeu com a imagem criada pela Rede Globo e as televisões de que todo político era ladrão e que o PT era uma quadrilha de ladrões. Esta imagem fez com que votassem contra os políticos. O meu caso, no dia 7 de outubro, eu tive a notícia dos institutos de pesquisa que eu seria o senador mais bem votado do Brasil em relação à proporção de eleitores do seu estado. No dia 8 eu perdi a eleição, porque o WhatsApp entrou com uma política demolidora, havia o crime da criminalização dos políticos e nós perdemos essa parada. Mas essa parada não é nossa, não é pessoal, de nada vale um mandato se nós não conseguirmos uma mobilização popular. Essa reunião que nós estamos fazendo aqui, o SAI, não é uma reunião de massa, mas é uma reunião de quadros. Nós temos que entender que o que existe no mundo hoje é a desvalorização do trabalho e a sacralização do capital, fundamentalmente do capital financeiro. Talvez fosse possível hoje uma aliança entre o capital produtivo e o trabalho, na contraposição ao capital financeiro. Uma aliança onde se encaixaria com facilidade as encíclicas e os documentos do Papa Francisco. Cara correta, apesar de ser argentino. Minha gente, era esse o recado que eu trago em nome da Frente Nacional de Soberania, presidida pela nossa senadora Zenaide, a vocês. Vamos organizar essa frente, mas vamos ter nessa frente algum escrúpulo ideológico. A extrema-direita não.
porque nós estaremos criando uma situação para sermos devorados na sequência. Valeu, minha gente, obrigado. Vamos passar as imagens.